Especialistas apontam aí que experiências de humilhação na infância podem deixar marcas emocionais profundas, capazes de moldar a forma e como o adulto se relaciona com figuras de autoridade. Esse histórico pode, inclusive, despertar aí fascínio por líderes autoritários e impactar escolhas políticas e também sociais. De acordo com psicanalistas, o comportamento de busca por figuras autoritárias pode estar ligado a uma tentativa inconsciente de reviver ou reparar situações de submissão vividas na infância. A primeira coisa que é importante a gente deixar claro é que a nossa infância é um marco extremamente importante. Sem a infância e sem as nossas relações infantis, seria muito difícil estabelecer a nossa personalidade. Ou seja, quando na nossa infância a gente tem uma péssima relação com essas figuras que deveriam muitas vezes cuidar, trazer uma relação afetiva, mais claro vai ser uma configuração que a gente vai ter com relação de proximidade com pessoas que vão exercer, por exemplo, autoridade ou papéis e figuras ali de coerção. Então, se eu experimento repetidas vezes situações humilhantes, degradantes, o bullying, a ausência de afeto na infância, isso vai trazer lá na minha vida adulta uma tentativa de reparação com relação a essas figuras. É sim uma tentativa de reparação e tentativa também de repetir. Essas duas coisas, elas são um casamento. A gente muitas vezes vai tentar resolver reparando e repetindo. Então, reparando as minhas relações lá na minha vida de infância e na minha pré-adolescência, eu posso então entender o seguinte: bom, se as figuras que exercem autoridade, elas são uma referência, porque quem tem autoridade tem poder. E quem tem poder, muitas vezes, é agraciado com a figura de endeusamento. Olha só como essa pessoa tem poder. Mas muitas vezes um poder baseado na demonstração de colocar o outro abaixo daquela posição que ele está, de submeter as pessoas a uma posição, inclusive, vexatória. Quando eu entendo isso, eu posso entender que é assim que eu devo me comportar. Por quê? Eu quero ter aquilo que o outro tem. Bom, se essa pessoa ela é violenta, mas as pessoas olham para ela e entendem que ela tem o poder, bom, eu também quero ter o poder. Se para ter o poder eu preciso ser assim, muitas vezes eu vou associar que, sendo autoritário, sendo violento, humilhando os outros, assim como eu fui humilhado, eu terei poder e eu serei reconhecido. Claro que é numa ordem inversa, por isso que é uma reparação que não é uma solução. As reparações que a gente faz na nossa vida adulta com relação às questões da nossa infância, elas só podem ser resolvidas mesmo quando eu entro no processo de análise e entendo de onde eu estou falando. Por isso que é muito difícil, porque não é sobre só o comportamento expresso, é sobre o discurso que a gente não diz, é sobre aquilo que talvez eu precisaria manifestar, sobre aquilo que eu deveria ter dito, de como aquela situação lá da infância chegou para mim. Porque muitas vezes essas relações, elas são inconscientes porque eu já não tomo mais uma relação tão causal entre um fato e outro. Eu só entendo que, bom, eu apanhei minha vida inteira, ou as pessoas sempre me faziam me sentir péssimo na escola, na minha família, nos grupos de amizade que eu tinha, mas eu não entendo como isso hoje ainda prevalece sendo uma situação ruim ou que tem relação. Eu só vou me dar conta disso lá a posteriori, depois quando eu entendo que existe uma relação muito intrínseca entre esses fatores. Entre os sinais mais comuns estão baixa autoestima, medo de rejeição, tendência à obediência excessiva e dificuldade em estabelecer relações saudáveis de poder, tanto na vida pessoal quanto no campo social e político. Bom, esses sinais, eles não são tão claros quanto a psicopatologia. Então, a gente tem a dor de cabeça, a gente tem ali sintomas físicos. Esses sintomas, como eu falei anteriormente, eles vêm através do discurso. Então, é no discurso que a gente vai captar as primeiras nuances disso. Ou então, através de um comportamento de submissão, onde eu vou ser muito submissa ao outro. Por quê? Esse outro que tem autoridade, eu admiro. E eu quero que ele me veja. Então, eu vou ser super, ali, a fazer tudo o que ele diz para mim fazer. Eu vou agir da maneira que ele disser que é o correto, sem fazer crítica. Que esse que é o problema. Eu estou sendo subserviente, sem crítica, porque eu quero que ele olhe para mim e me reconheça. Que é tudo que nós humanos queremos, que o outro me reconheça. Ou então, eu vou estabelecer uma revolta muito grande com essa figura de autoridade, balizar, então, uma agressividade contra essas figuras, porque, afinal de contas, eu só tenho essas duas ferramentas.
Ou eu vou me submeter, ou eu vou criar uma grande rivalidade com esse sujeito, porque eu também não dou conta. Eu não dou conta de olhar para aquele objeto, que pode ser que eu, inclusive, deseje ter tanto poder e autoridade quanto ele, e eu vou rivalizar, porque eu não alcancei aquilo que muitas vezes eu gostaria, né? Então, por conta da frustração que eu tenho, eu vou usar um ou outro artifício. E esses sintomas, né, esses sinais, eles vão sendo ainda mais incorporados à medida com que a pessoa começa a estabelecer que a referência da vida dela é essa. Então, figuras de autoridade tendem a ser uma referência porque elas possuem poder e porque elas, de alguma forma, vão reconhecer em mim uma figura que está junto dela. Então, eu vou ir junto com essas figuras para que eu consiga ser reconhecido, ou eu vou rivalizar, criar um grande problema também nessas relações, porque, afinal de contas, eu não consigo lidar. Porque uma vez que eu vejo uma figura, uma pessoa sendo autoritária, eu vou relembrar um fato da minha infância que não foi resolvido e eu vou entender que, como ele é autoritário, ele é contra mim e, consequentemente, eu fico nesse jogo tentando reparar, mas não conseguindo. Então, normalmente, os primeiros sinais são esse desequilíbrio, né, onde a gente tem polos muito gritantes, ou de pessoas que vão ser muito submissas, ou de pessoas que vão ser muito rivalizadas com essas figuras. Alice Sodré, obrigado pela sempre valiosa participação aqui no nosso Jornal da Cidade.